direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. Começamos essa edição do Link Vanguarda falando sobre saúde em São José dos Campos. A gente está cansado de falar de reclamação de saúde aqui em São José dos Campos. Dessa vez, a reclamação é de mulheres que estão há tempos esperando por exames e cirurgias ginecológicas. A dona Dalgisa até chora quando fala sobre o problema de saúde. Ela tem prolapso uterino, que é quando o útero fica sem sustentação. Por causa das dores e sangramentos, a dona de casa deixou de fazer atividades que antes eram comuns. Às vezes a minha filha me chama para sair, os meninos chamam para sair fazer caminhada que eu gostava de fazer, eu não posso fazer. O tempo que eu posso ficar sentado, eu sento, deito, para poder ver se volta ao normal e eu começo a voltar a fazer o serviço, porque incomoda. Segundo os médicos, a única solução para o caso dela é a cirurgia para retirada do útero. Em fevereiro de 2018, o médico da rede pública de São José dos Campos pediu urgência na cirurgia. Mais de um ano se passou e até agora nada. Você vai lá no posto para levar o encaminhamento para ver para ela o que está acontecendo. Ah, tem que aguardar, tem que aguardar. Eles ligam e nunca liga. A gente chega numa situação que fica desesperada, né? A Rosiane entende bem esse desespero da dona Dalgisa. Ela foi diagnosticada com metrorragia, que é uma hemorragia muito forte. Em 2018, recebeu um encaminhamento para fazer avaliação cirúrgica, mas até agora não foi chamada para fazer nenhum exame. Só fala que é para mim esperar, e eu estou esperando. Eu preciso fazer a cirurgia, eu não consigo pegar minha filha no colo. Eu preciso fazer a cirurgia. Enquanto ela está sem saber se vai ou não ser encaminhada para a cirurgia, ela segue o tratamento, que é tomar anticoncepcionais sem pausa para evitar o sangramento constante. Se eu não tomar o remédio, devido ao sangramento, eu fico fraca, tonta, que eu não consigo levantar da cama. Nós viemos até aqui a Secretaria de Saúde para conversar sobre as cirurgias ginecológicas e também as avaliações cirúrgicas. Mas a Prefeitura não informou quantas pessoas na cidade estão na mesma situação da Rosiane e da dona Dalgisa, e nem mesmo o tempo de espera para esses atendimentos. Mas disse que está tentando ampliar a oferta de vagas. Nós estamos aumentando o número de cirurgias dentro do Hospital Municipal. Fazia 60 por mês da cirurgia ginecológica. Vamos passar a fazer 88 por mês. Já sobre os casos da Rosiane e da Dalgisa, a resposta não é muito animadora, não. No caso dessas duas pacientes que conversaram com vocês, as duas estão como prioridade média. É importante frisar que a fila não é uma fila cronológica. A gente não atende o paciente de acordo com a data de entrada na fila. A gente tem uma fila, que eu digo, inteligente, em que os pacientes mais graves são atendidos primeiro. A gente entende que todo o setor de saúde de qualquer cidade é complicado. O pessoal tem que trabalhar demais e ainda assim acaba não atendendo a todo mundo. Mas é complicado aqui para nós também trabalharmos com essa questão de urgência. Qual é o verdadeiro conceito de urgência? Pois porque quem está sentindo problema na pele, né? Como que você vai explicar isso para a pessoa? O caso dela não é urgente. Isso lá está escrito lá, o médico colocou, necessita de cirurgia urgente, independente dessa outra avaliação que o médico faz de gravidade média, é preciso respeitar a opinião do médico. Qual é o médico? Qual o peso da responsabilidade de um médico, né? Olha, você viu na reportagem que a dona Adalgisa tem um pedido médico dizendo sobre a urgência da cirurgia dela. Mas o secretário de Saúde disse que no prontuário dela está registrado como de média gravidade. É isso que eu estou falando. O que é? O que pesa mais, a média gravidade ou a urgência, conforme o médico que ela procurou colocou, né? E o secretário explicou ainda que como a fila muda de acordo com a complexidade dos casos, se algum paciente piorar e passar a ser considerado um caso grave, ele passa na frente. Mas na prática, isso é a teoria, né, Abrantes? Na prática não é sempre isso que acontece. A gente sabe que é a questão da gravidade, por isso que é muito sutil essa decisão do que é, do que não é, para ver quem vai ser atendido. Estou falando de saúde aqui, foram presas ontem as duas pessoas que aplicaram silicone industrial em uma jovem de Lorena, que acabou morrendo. Vamos para a Vanguarda, em Taubaté, falar com o André Rosa. André, boa tarde. Oi, Abranches, boa tarde para você. Infelizmente, esse caso chama a atenção porque é cada vez maior a busca por procedimentos e cirurgias estéticas. Hoje de manhã nós conversamos com um médico aqui de Taubaté que alertou sobre os perigos de se submeter a um procedimento clandestino.
A sensação de arrependimento vai durar bastante para a Alessandra. Ela tem 25 anos e no fim do ano passado fez um procedimento estético no rosto. Eu queria mexer na área dos olhos, eu queria preencher um pouco, né? E colocar um pouquinho de boca, assim, sabe? Aumentar o lábio, sim. Sim, sim. Mas o procedimento não deu certo. Ela ficou com manchas roxas pelo rosto e com a boca deformada. Fiquei em desespero, fiquei 2 meses com o rosto assim. Depois que eu realmente procurei um profissional, uma pessoa que realmente entenda, sabe? E me ajudou a retirar, consegui, graças a Deus, retirar esse produto do meu rosto. Qualquer procedimento estético, por mais simples que possa parecer, tem que ser feito por uma pessoa qualificada. Isso porque no caso de uma complicação, por exemplo, esse profissional vai ter condições de trabalhar com a emergência. Esta semana, Daiane Rodrigues da Silva, de 25 anos, morreu depois de aplicar silicone industrial no bumbum. Ela morava em Lorena e o procedimento foi feito na casa dela. Ontem, a polícia prendeu em Jacareí as 2 pessoas suspeitas de terem feito o procedimento ilegal. Elas confessaram o crime. A aplicação do silicone industrial no corpo é proibida. Este dermatologista de Taubaté, que tem um estudo sobre procedimentos estéticos no Brasil, explica sobre os perigos do uso de substâncias não permitidas. Um caso gravíssimo é se ele entrar na corrente sanguínea, que é a embolia. Embolia significa a viagem de um trombo ou, no caso, de um produto, né, um silicone, que entra num vaso, viaja pelo corpo e vai parar por uma incompatibilidade de tamanho, geralmente nos vasos pulmonares, impedindo que haja troca, oxigenação do sangue, que é o fenômeno conhecido como embolia pulmonar, que é muitas vezes fatal. Ainda segundo o médico, um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional quer identificar com maior rapidez quem faz procedimentos estéticos ilegais. Muitas vezes, antes de chegar na morte, aquele profissional, ele teve casos de complicações, que alguém cuidou, alguém viu. E esse médico que viu, esse hospital que cuidou dessas complicações, obrigatoriamente terá que avisar as autoridades. E aí nós vamos conseguir interceptar muitos casos antes de chegar na fatalidade. Tem que se informar bastante em relação a qualquer procedimento, que seja uma coisa simples de colocar uns cílios ou qualquer coisa que seja. A gente tem que se informar bastante, porque eu fui na intenção de olhar na rede social, de uma pessoa falar que fazia esse procedimento e deu no que deu. Outras dicas do médico antes de fazer qualquer procedimento é pesquisar bastante sobre o profissional, seja na internet, alguma referência. Ainda falando em saúde, pela primeira vez Taubaté registrou 3 casos de dengue tipo 2. É um vírus diferente daquele que circulava já pela região. 3 casos, então, de dengue tipo 2, como a gente vê no nosso telão, por exemplo. 2 desses casos foram contraídos aqui em Taubaté mesmo e um outro, a pessoa ficou doente em outra cidade, ou seja, o caso foi importado. Totalizando, este ano, Taubaté registrou, então, 36 casos de dengue. 3 desse tipo 2 e outros 33 casos de dengue tipo 1. Em São José dos Campos, 166 pessoas ficaram doentes e Caraguatatuba contabiliza 660 casos positivos de dengue. Olha, um jovem de 19 anos morreu baleado em Pindamonhangaba. A namorada dele, de 15 anos, também foi atingida. O caso foi no bairro Xangri-Lá. Ela foi socorrida e levada para o pronto-socorro, passou por cirurgia e não corre risco. Mais um caso de violência na região, infelizmente. Né? Segundo a polícia, o rapaz que morreu tinha passagens por roubo. Por enquanto, ninguém foi preso. Agora, de segurança pública, a gente vai falar de transporte e mobilidade, porque tá difícil a vida de quem anda de ônibus em Atibaia. E os problemas são muitos, viu? Atraso, ônibus quebrado, ônibus com goteira. O repórter Lucas Rangel foi conferir. A dona Janira leva os 2 filhos a pé para a escola todos os dias. Foi o caminho que ela encontrou por causa da falta de horários de ônibus no bairro Rio Acima, zona rural de Atibaia. Não tem ônibus, ou não bate horário de ônibus, e ele disse que não pode colocar van porque não tem as cadeirinhas. Se tivesse um ônibus, como é que seria? Seria mais fácil, né? Melhor, porque às vezes tem vezes que a minha coluna também não ajuda bem, né? E esse é só um dos problemas de quem depende do transporte público no bairro. Atrasa, o ônibus quebra. Tu chega no ponto 5h40, tem que acordar 4 horas e chega lá e o ônibus não tá. Quando ele falta,
a gente perde ponto na escola. Sabe o motivo dessa correria aí? O motorista fez um trajeto diferente do normal e eles precisaram correr até outro ponto para conseguir pegar o ônibus. Se chove, se garoa, o ônibus não pode subir. Outra reclamação é sobre a qualidade dos ônibus. Recebemos alguns vídeos que ilustram bem a situação da linha que atende o bairro. Aqui, o tampão de cima do ônibus quebrou num dia de chuva. E o resultado foi esse, ó. Uma mãe tendo que se virar para proteger a filha. Esse outro vídeo mostra um cadeirante tentando embarcar. Mas quem disse que a plataforma de acessibilidade funcionou? O motorista e outras pessoas tiveram que colocar ele no colo para dentro do ônibus. Tem até ônibus quebrado no meio do trajeto e passageiros tendo que ir embora a pé. Aqui no meu portão já ficou 5 horas da manhã, 2 ônibus quebrados, o terceiro chegou para fazer o socorro. E é só a gambiarra. Os coitados do motorista têm que fazer a gambiarra, porque são 7, 8 horas para vir pegar um ônibus. Nós também recebemos reclamações de usuários de outros bairros da zona rural, como Laranjal, Maracanã e Cachoeira. E aí procuramos a empresa de ônibus. Desde janeiro de 2017, a aviação Sansetur, que aqui adotou o nome de Sou Atibaia, é responsável pelo transporte público. Nesse momento, a empresa reconhece os problemas que nós mostramos na reportagem e diz que vai resolver. Só não falou quando, principalmente em relação aos atrasos e horários das linhas de zona rural. Os itinerários aqui da cidade, eles estão rodando hoje para uma cidade de 30 anos atrás. A gente está fazendo, inclusive com a parceria da Secretaria de Mobilidade Urbana, toda uma reestruturação nos itinerários para que a gente possa atender melhor, inclusive os horários com mais flexibilidade para que não seja tão apertado. Sobre a condição dos ônibus, a representante da empresa alega que a maior parte da frota é nova e atribui alguns dos problemas a ações de vandalismo. A criançada, digamos assim, eles não têm muito respeito com o patrimônio público e quem sofre com isso é a população. Isso em relação à parte interna do ônibus, né? Mas esses problemas mecânicos? O grande problema é que como a gente estava com uma defasagem muito grande no itinerário, nós não estávamos com tempo para fazer todo esse, digamos assim, manutenção preventiva. A gente está fazendo a manutenção, são carros, são ônibus, como qualquer outro veículo, pode acontecer. Isso é uma vergonha, né, cara? É um absurdo o que essa empresa faz. A gente quer fazer o melhor no nosso trabalho, né? Eu bato o cartão às 7h30 da manhã. 7h30, se eu não estiver aqui, vai falta no meu cartão. Então, eu gostaria que consertasse esses horários. Tá vendo aí, ó? A gente sempre fala aqui sobre transporte, problemas de transporte, problemas de estradas que levam e trazem, mas a participação das pessoas pelo aplicativo Vanguarda Repórter não tem como negar o tamanho do problema. A imagem diz muito. É o telespectador, é o usuário do transporte que está mandando a imagem para cá e a gente está colocando no ar. Ajuda a gente a entender o problema e a construir a reportagem. Para mostrar que essa realidade é maior do que qualquer justificativa tentando fugir da responsabilidade. Lembrando que o transporte público não é de graça, né, Abrantes? Nem se fosse, justificaria tantos problemas como a gente viu na reportagem. Olha, em nota, a Prefeitura de Atibaia informou que recebe pela ouvidoria 6 reclamações mensais do transporte coletivo na cidade e que desde o ano passado já emitiu 13 multas por descumprimento contratual pela empresa Sou Atibaia, mas parece que essas multas não estão, né, Abranches, surtindo algum efeito. Mas vamos continuar acompanhando, porque é preciso que haja uma melhoria rápida para que o usuário do transporte público em Atibaia possa ser contemplado. É até bacana que moradores de outras cidades também mandem para a gente a situação do transporte público para a gente saber também e fazer reportagens. Aqui em São José dos Campos, uma joalheria que fica dentro de um shopping na zona sul da cidade foi assaltada ontem por volta das 8 da noite. Um homem armado invadiu a loja e fez 2 funcionárias reféns. Uma delas ficou sob a mira do criminoso durante a ação, enquanto a outra recolhia os materiais exigidos pelo criminoso. Os guardas do shopping tentaram conter esse homem, mas ele teria feito um disparo no estacionamento, imagina que perigo, e depois fugiu a pé. Até agora... A Secretaria de Segurança Pública divulgou os dados da criminalidade no estado. E a nossa região, está um pouco mais violenta esse ano, hein? No primeiro trimestre desse ano, veja, foram 85 casos, 85 pessoas assassinadas em toda a região. Número um pouco maior que nos 3 primeiros meses de 2018, quando houve 83 homicídios, Thalita. E a nossa região aqui continua sendo a mais violenta do interior do estado, um triste ranking, né, Abranches? Os 85 assassinatos esse ano estão muito acima do que foi registrado em outras regiões do estado. Olha, como por exemplo Campinas,
foram 67 casos e Ribeirão Preto 45, ou seja, a região de São José está bem à frente, né, Abranches? Bem à frente. Também, em relação ao número de estupros no primeiro trimestre, aumentou, viu? Em 2019 ocorreram 202 casos esse ano, contra 192 no mesmo período do ano passado. Já o roubo de veículos diminuiu, foram 344 ocorrências esse ano e no ano passado 368. Pelo menos esse tipo de ocorrência, Pelo menos né? isso, é 6,5% a menos do que no ano passado. Hoje é o Dia Nacional de Combate à Hipertensão e no Brasil, 1 em cada 4 pessoas são hipertensas. Para enfrentar a doença, pacientes de Campos do Jordão têm recebido um tratamento que ajuda a controlar os níveis da pressão arterial e ter mais qualidade de vida. A rotina na casa do seu José e da dona Joselina mudou um pouco essa semana. Antes mesmo de tomar o café da manhã, eles precisam usar esses aparelhos de medir a pressão. Eles são hipertensos e essa medição aí é para ajudar no controle da doença. 3 medidas de manhã, 3 medidas na tardezinha ou à noite, né? Porque de manhã às vezes tá meio baixa, mas meio baixa, nada que incomode. E à noite tá razoável. Não dá para ir todo dia no postinho de manhã e à tarde, né? Então tá controlando em casa. A medição é feita em casa com aparelhos disponibilizados pela Rede Pública de Saúde de Campos do Jordão. Ao todo, são 55 aparelhos que são revezados entre os pacientes. Esse aparelho acaba ficando vários dias com essa pessoa e no decorrer do dia ela faz várias aferições, você faz uma leitura dessas pressões e você tem condição de melhorar a medicação ou às vezes até mudar alguma medicação para um maior controle da hipertensão arterial. Campos do Jordão tem cerca de 1.500 pacientes hipertensos cadastrados nas unidades de saúde aqui da cidade. Desse total, após a implantação desse monitoramento de pressão que é feito nas residências, cerca de 700 pacientes já estão com a pressão controlada. Para uma doença que não tem cura, esse controle é essencial. Esse aparelho é disponibilizado para quem? Para o usuário do SUS. É só você buscar dentro do seu bairro a estratégia de saúde da família, vai ser agendada a consulta, passar por avaliação do nosso clínico geral, posterior do nosso cardiologista, onde vai ser indicado o melhor tratamento. O seu José já é um expert em operar o aparelho. Essa é a terceira vez que ele está fazendo o monitoramento da pressão em casa. E já está conseguindo fazer um controle melhor da doença. Ela está estabilizada, sendo que antes ela dava uma alterada. Fico mais tranquilo, né? Fico mais tranquilo, porque antes qualquer coisinha que eu sentia, uma dor, eu já achava que a pressão ia subir. Mas para ter todo esse controle, o seu José sabe que não adianta ter um aparelhinho só não. Tem uma série de cuidados que não podem ficar de lado. Caminhar, fazer exercício, né? O sal, o mínimo de sal. Agora parece que eu esqueci que eu não tenho pressão alta. E sem contar que em muitos casos a pressão alta não apresenta nenhum sintoma, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, apenas 20% dos pacientes brasileiros conseguem controlar a pressão arterial. O índice é bem abaixo do que de Campos do Jordão, como a gente viu na reportagem, que tem metade dos pacientes com a doença controlada. E a gente segue falando sobre esse assunto com o repórter Pedro Melo, que continua em Campos do Jordão, porque está tendo um evento de capacitação para profissionais, né, Pedro? Para conseguirem trabalhar isso bem com os pacientes. Boa tarde para você. Oi, André, muito boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. Exatamente, essa capacitação vai começar logo mais às 1h. Quem quiser participar é só vir até o auditório Cláudio Santoro. Tem pessoas de outros municípios, inclusive, da Secretaria de Saúde, que já estão interessados. Vamos conversar com o Dr. Carlos, que é cardiologista, e pode explicar para a gente. Vocês implantaram esse projeto aqui, atingiram um nível aqui em Campos do Jordão que está igualzinho dos Estados Unidos, é isso mesmo? Exatamente. Esse projeto começou em março do ano passado, que as taxas de controle eram equivalentes do Brasil, em torno de 19%, e nesse ano nós chegamos a quase 50% no município. Isso é um impacto muito grande. E assim, a medida residencial da pressão arterial, a monitorização residencial da pressão arterial, é uma metodologia que você separa os hipertensos verdadeiros, né? Aqueles que têm avental branco, que você precisa dar um enfoque menor, daqueles mascarados, que você precisa ser mais agressivo no tratamento, porque ele tem um risco cardiovascular 3 vezes maior. Então, você tem o diagnóstico preciso, então a gente fez um algoritmo de diagnóstico e tratamento usando a medicação que tem no SUS,
Então, assim, não implica em muitos custos. Essa metodologia, o equipamento é barato, é perfeitamente reprodutível para todos os municípios do Brasil. Até essa é a ideia do grupo que está tocando esse projeto aqui em Campos do Jordão, e que esse projeto vá para o Brasil todo. Primeiro para o estado de São Paulo, a gente já teve um contato com o coordenador de regionais de saúde da Secretaria de Estado, e a ideia é que esse projeto vá para todos os municípios do estado de São Paulo e para o Brasil todo. Doutor, já que hoje é o Dia Nacional de Combate, de Prevenção principalmente, que acho que inclusive é o melhor remédio, vamos dizer assim, né? Antes mesmo da medicação, você falou aí da questão avental branco e o mascarado. Até o André Luiz Rosa comentava, né, que tem muitos casos em que o mascarado é o mais perigoso, inclusive, queria que você explicasse um pouquinho para quem está em casa, o sintoma. A hipertensão, o grande problema é esse, a maioria das pessoas não tem nenhum sintoma, né? Então, quando você usa uma metodologia de medida da pressão em casa, que isso é o futuro da medida da pressão no mundo todo, isso já vem sendo uma tendência, você consegue separar os hipertensos dos hipertensos avental branco, que é aquele paciente que quando vai na unidade de saúde, você mede a pressão está alta, e toda vez que você mede a pressão em casa, a pressão está normal. E o mascarado é aquele paciente que todas as vezes que ele vem na consulta, a pressão está normal, e ele informa que todas as vezes que ele mede a pressão em casa, a pressão está mais alta, e esse paciente tem um risco 3 vezes maior do que o hipertenso convencional, e que você precisa ser mais rigoroso com ele, pôr o pessoal da saúde em cima dele, e que ele toma ele vai tomar certamente mais medicação do que e o avental branco talvez possa diminuir o remédio ou até ficar sem remédio. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Ou seja, ficar atento mesmo. Às vezes pode não ter o sintoma, por isso da medição da pressão e ter esse cuidado. Ó, no cantinho mais italiano aqui da região, tem música e dança nesse fim de semana e, claro, muita comida também. O Arthur Costa, vamos falar com ele aqui, ó. Ô, Arthur, você se deu bem hoje aí, hein, companheiro? Boa tarde. Olá, Branches, Dani, todo mundo que está acompanhando aí o Link Vanguarda. Pois é, eu adoro esse clima aqui de Quiririm durante a festa, né? As ruas ficam todas enfeitadas com as cores da bandeira da Itália, mas é uma festa, como vocês disseram, que lembra o quê? Comida, né? Afinal de contas, são 15 toneladas de massa, são 60 mil doces, mais de 10 mil litros de vinho, e distribuídos aí nesses 39 restaurantes, né, nas 39 barracas que fazem parte aqui da festa. A gente vai entrar em uma delas, da família Godeghese. É uma família que chegou ao Brasil em 1895. Então, uma forma de manter a tradição lá do início viva, claro, é com a culinária. Dá uma olhada na mesa aqui que eles prepararam pra gente, ó. Começando aqui pelos aperitivos, né? Os pães italianos, tem queijinho, salame, algumas massas doces. E o prato principal tá aqui, ó. A lasanha, tem lasanha bolonhesa, lasanha com a massa verde, né? De espinafre, que é aí a tradição dessa família. Conversar aqui com o Luciano, que mantém, né, essa tradição viva. Para vocês, qual que é justamente a importância de manter essa tradição sempre em atividade, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, né? O mais importante é a gente conseguir reviver, pelo menos nesses 7 dias de festa, tudo aquilo que a gente aconteceu nos nossos antepassados e que a gente vê no nosso dia a dia aqui. É passar para todas as pessoas que vêm até Quiririm a nossa verdadeira festa, né? Muito obrigado, viu, pela sua participação. Lembrando que a festa vai até 1º de maio, né? E além da comida, tem as atrações culturais. Hoje aqui começam a partir das 7 da noite, tem grupo de sapateado e grupo de dança italiana. Enquanto as atrações não começam, vocês ficam aqui com o charme da família. Olha só, Godeghese. Continuar falando de arte aqui, ó. Segunda, dia 29 de abril, Dia Internacional da Dança. Em comemoração, tá rolando um espetáculo em São José dos Campos e o tema fala sobre o papel do homem na dança. Essa reportagem, ó, a Dani fez. Os movimentos são expressivos e fortes. Ser um bailarino profissional talvez não seja um sonho muito comum entre os meninos, mas para Jaruan, a vontade de dançar surgiu ainda criança. Eu comecei com 10 anos de idade, fui inspirado pelo meu avô, porque o meu avô gostava muito de sapateado. E seguir esse sonho não foi tão fácil. Aí depois, fiquei um pouco mais velho, o pessoal começou a pegar um pouco no meu pé, porque eu fazia dança. Tinha uns amigos, eu ia jogar bola com os amigos falavam que eu corria igual bailarino. E
realmente eles ainda são minoria na dança. Nesta mostra que acontece em São José dos Campos, no primeiro dia de apresentações das 28 coreografias, apenas 7 tinham homens como destaques. Mesmo assim, eles são muito bem representados. Assim como Jaruan, outros homens e também joseenses escolheram a dança como estilo de vida e profissão. Alguns deles se destacaram e estão sendo homenageados nessa exposição que ocorre em paralelo com a mostra de dança, tanto aqui no Teatro Municipal quanto no Museu Municipal. No museu, a exposição vai até o final de junho. Gênero não diz muita coisa, né? A figura masculina em si representa algo, mas o fato de ser o gênero masculino não quer dizer praticamente nada. Mas a questão do corpo humano se manifestar, eu acho que é importante. Os espetáculos de dança seguem até domingo no Teatro Municipal. São 50 grupos que vão se apresentar. Então tem grupos de toda a região. É uma forma de você estar assim dando a oportunidade desses grupos se interagirem, trocar experiências. Mas antes logo vai depressa. A Thaís foi um dos destaques do primeiro dia de apresentações. Quem não sabe o que quer. É essencial que os homens também dancem junto com a gente. Eles completam sempre o elenco, completam todo o desenho coreográfico, a coreografia. Eles fazem coisas que a gente não faz, assim como nós fazemos coisas que eles também não fazem. Que coisa linda, né, Dani? Lindo, lindo de se ver. E olha, gente, os espetáculos de dança vão até domingo, então, no Teatro Municipal de São José dos Campos. Acabou a agenda, que pena. Acabou, mas é um monte de coisa aí que ficou legal pra gente fazer no fim de semana, né? São José dos Campos, um acidente destruiu a parte da frente de um carro de luxo. A batida foi por volta das 6h30 da manhã na Avenida Eduardo Cury, próximo ao Jardim Colinas. O dono do carro conversível, avaliado em quase R$400 mil, não quis gravar a entrevista, não. Ele disse apenas que estava na faixa da esquerda quando foi atingido por esse outro veículo aí. A motorista do SUV afirmou que o carro de luxo passou em alta velocidade por ela. A polícia vai olhar um lado e outro e investigar as causas do acidente. O motorista do conversível não ficou ferido, já a motorista do outro carro teve escoriações no rosto e foi atendida em um hospital particular aqui da região. Vamos continuar falando de esporte, né? Vamos lá, o futebol. O Bragantino estreia hoje no Campeonato Brasileiro da Série B, jogando fora de casa. O time está no Rio Grande do Sul, foi para lá quarta-feira. Tem o avião lá em Porto Alegre na quarta-feira. Partida marcada para hoje às 7h15 da noite em Pelotas. O Braga começa o campeonato com um time completamente renovado e confiante na parceria com o RB Brasil. A gente falou bastante disso aqui no Link Vanguarda, né? Tem uma matéria especial no Globo Esporte que mostra todos os detalhes do Braga nessa estreia, além dos detalhes dessa nova parceria. Veja aqui, essa matéria falou tudo que você precisa saber sobre o jogo da rodada, a primeira rodada. Esse aqui é o estádio Bento Freitas, em Pelotas, onde o Bragantino vai jogar. Lembrando que o jogo vai ter transmissão